Irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo da Quaresma. De forma agora definitiva, iniciamos o tempo quaresmal, né? Embora o calendário comece a contar na quarta-feira de cinzas, mas nós não usamos a palavra quaresma ainda nessa semana. É quarta-feira de cinzas, depois quinta-feira depois das cinzas, sexta-feira depois das cinzas, sábado depois das cinzas, e somente hoje entra a palavra quaresma no calendário. Primeiro domingo da Quaresma, amanhã, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Então, oficialmente, nós adentramos hoje neste tempo litúrgico de preparação para a Páscoa. A palavra de Deus hoje nos traz a tentação no paraíso, a tentação no deserto. Lá no paraíso, Deus criou o homem à sua imagem, fez-o do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, o homem se tornou um ser vivente. No Evangelho, um pouquinho antes aqui deste texto que nós ouvimos, nós pegamos a genealogia de Jesus, e quando vai falar de Jesus diz assim: Jesus, filho de Deus, filho de Abraão, e assim vai indo até chegar em José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. O homem é filho de Deus, é criado à imagem e semelhança de Deus, é portador do Espírito de Deus. Diz aqui: o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Diz o Gênesis: Deus soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. É o Espírito de Deus quem nos conduz. E essa é a primeira e grande realidade que nós temos que considerar, para depois entrarmos na segunda. Este homem criado à imagem e semelhança de Deus, este homem que é filho de Deus, este homem que é conduzido pelo Espírito Santo, ele está propenso à tentação. Propenso à tentação. Quando os discípulos pedem para nosso Senhor ensiná-los a rezar, Jesus ensina a oração perfeita. E na oração perfeita, o que é que Jesus fala da tentação? Não nos deixeis cair em tentação. Jesus não tira a tentação. Ele só diz que quando formos rezar, nós devemos rezar para que Deus nos ajude a não cairmos em tentação. Ou seja, nossa filiação divina, a condução pelo Espírito Santo, a graça de Deus sobre nós é uma certeza, e a tentação também é. Porém, a palavra hoje nos traz a maneira correta de vencermos as tentações. Primeiro, tiramos essa ideia de que cair no pecado ou não cair no pecado, que fazer o certo ou fazer o errado está determinado ao ambiente que a gente vive. Não é verdade. Eva foi tentada no paraíso, num lugar perfeito, numa presença total de Deus, e caiu na tentação. Jesus foi tentado no deserto, no lugar solitário, longe. O deserto é o lugar da distância de Deus, e não caiu na tentação. O problema não está no lugar, o problema está se estamos na graça de Deus ou não, se alimentamos em nós a certeza de que Deus nos basta, de que a graça dele nos é suficiente. Porque no momento em que menos esperamos, a tentação chega com um único propósito: nos tirar do nosso objetivo, nos afastar dos nossos propósitos de vida. E aqui eu pergunto, queridos, você tem um propósito de vida?
Você já planejou? Você já tem um propósito na onde você diz assim: olha, né, eu vou vivendo a minha vida, eu vou vivendo os meus dias, porque eu quero ir me tornando isso. É um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, alguém mais honesto, alguém mais religioso, com uma espiritualidade mais firmada, um cidadão melhor. Isso é projeto de vida. Como você tem o seu projeto de vida financeiro, seu projeto de vida familiar, o seu projeto de vida profissional, nós precisamos ter um projeto de vida humano, o que nós vamos nos tornando a cada dia. Só que eu vou dizer, é nesse projeto que o tentador vai aparecer. Eu dizia na missa agora, antes dessa, né? Fique tranquilo, o diabo não vai aparecer querendo fazer você comer jiló. Não vai. Ele sabe que você não gosta. Ele vai esperar até ele descobrir o que é que você mais gosta. Vai esperar o dia que você falar assim: não, eu vou hoje fazer jejum de torta de chocolate. Pode ter certeza que é nesse dia que alguém vai bater na sua casa levando, sabe o que de presente para você? Uma torta de chocolate. É nesse dia. Porque conhecendo o ser humano, porque não sei se você sabe, mas o mal conhece o ser humano. Ele não tem autonomia sobre o ser humano, mas ele tem conhecimento do ser humano. Sabendo aonde estão as nossas misérias, aonde são as nossas fragilidades maiores, é exatamente aí que ele age. É exatamente aí que a tentação acontece. Por isso nós precisamos vigiar os nossos sentidos, vigiar aquilo que nos custa mais. Aquela área da nossa vida é o pensamento, é o olhar, é a língua. Aonde é que você é mais frágil? Aonde é que você tem mais facilidade em cair no pecado, em cair naquilo que é errado, em fazer algo que depois você fica ruminando, se culpando? Pois bem, é nisso que precisamos prestar mais atenção, porque é aí que ele age, é na fraqueza. Porém, ele não chega obrigando, ele chega propondo. São propostas que, se for ignorado, vai passando e vai ficando. E aí vem a grande palavra de Deus para mim e para você hoje: não dialogar com o mal. Sabe qual foi o problema da Eva lá no paraíso? Ficou amiguinha da serpente. É que Eva ainda não tinha filho, né? Que o Caim e o Abel foram nascer só depois. Mas se já tivesse, não, olha, por esse tempo de conversa a serpente tinha virado comadre. Já tinha pedido para batizar um dos filhos. Olha o tamanho do diálogo que aconteceu aqui. A serpente vai chegando, vai conversando. É verdade, não é verdade que Deus criou vocês, e aí criou tudo isso aqui que é lindo, maravilhoso. Olha, cada árvore linda, cada fruto lindo. Mas é verdade que Ele não deixou vocês comer nada disso aqui? O mal sempre tem uma lente de aumento para tudo. Quis tirar o crédito de Deus. Aí ela falou: não, deixou assim, a gente pode comer o que quiser. Só tem uma árvore que Ele falou que não é para nós mexer. Ela falou assim: mas por quê? Você entendeu que quem deu a munição para a serpente foi a Eva? Consegue perceber isso? Que na conversa com a serpente, a Eva falou da única árvore que Deus tinha dito que não podia mexer. Quem deu a munição? A Eva. E a serpente, que não é tonta e nem nada, diz aqui a leitura: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Fica só esperando. Ele não age, ele não entra naquilo que a gente não deixa.
A Eva deu, abriu espaço. Podemos comer de tudo, somente da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem sequer nele tocareis. A serpente falou: agora é aí que eu vou, quer ver? E começou, e o diálogo: não, você não vai morrer, se você comer, vocês sereis como deuses, vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas será que vale a pena? Vale, pode ir, né? Tem mirista aqui na missa? Tem, né? Vocês lembram desse teatrinho, né? Dessa conversinha, né? Esse diálogo da Eva com a serpente, que terminou como? A Eva comendo do fruto, dando do fruto para o Adão também. E através disso, diz São Paulo na segunda leitura, todos nós acabamos pagando pelo preço de uma conversa que podia ter sido cortada ali mesmo. Mas não, fica dando trela, fica conversando, vai se tornando amiguinho da tentação, vai se tornando amiguinho do pecado, vai se tornando amiguinho daquilo que só está querendo destruir. Lá no deserto, o demônio fala com Jesus, Jesus corta na hora: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perceba, queridos, a resposta de Jesus não é dirigida ao diabo. Jesus está falando com ele mesmo, relendo textos do Antigo Testamento. É como se fosse uma oração. Ele é tentado, na hora da oração ele lembra daquilo que a palavra de Deus diz, repete aquilo e desarma a tentação. Esse é o jeito certo de vencer. Não dialoga com o mal, não fica amigo da tentação, não fica oferecendo munição para que o tentador fique jogando algo, insinuando, apresentando na sua mente, porque daí ele vai entrando no pensamento, depois ele vai favorecendo as ocasiões, até que você faça aquilo que você disse que não ia fazer. Os antigos têm um ditado, querido, que diz assim: quem não quer pão, não vai na padaria. Quem não quer pão, não vai na padaria. Se você tem um propósito de vida, e você sabe que determinadas coisas na sua vida te atrapalham e te afastam de Deus, vai cortando. Vai na oração, como fez Jesus lá no deserto, vai destruindo a tentação, vai lembrando que Deus está contigo, que é a graça de Deus quem conduz, que para tudo Deus tem uma palavra que nos ajuda a vencer o mal. Senão nós vamos caindo na lábia, vamos entrando no joguinho da serpente. E olha, lá no paraíso, a serpente apareceu lá conversando com Eva, mas ela evoluiu, gente. Ela evoluiu. Hoje ela tem o WhatsApp, hoje ela tem Instagram, hoje ela tem TikTok e muitas outras coisas aí. Ela tem tudo. Aí ela manda uma mensagem: se você está na graça de Deus, você apaga. Agora, se você é igual a Eva, já começa a responder. Aí daqui a pouco já está amigo. Aí ela acrescenta você num grupo do WhatsApp, né, das serpentes. E ali já começa a vir vídeo, ele já começa a vir áudio. E o bocó lá, né, achando que está abafando. E aí insinua uma coisa aqui, e faz uma propostazinha ali. A hora que você vê, você já está amigo da serpente. É necessário ir aprendendo a cortar. Não dá trela, não dá conversa. Isso acontece porque ela vem, volto a dizer, hoje ela tem o WhatsApp, mas às vezes ela vem através de uma pessoa. Quanta gente.
são filhos amados de Deus, são criados à imagem e semelhança de Deus, são pessoas incríveis, mas que são usadas pelo encardido, são usadas por ele. Eu tenho rezado por demais, mas por demais. E na hora eu já pergunto: Jesus, quem mandou? É o Senhor? Se for o Senhor, eu vou dar atenção, mas se não for o Senhor, eu vou ignorar, porque eu tenho certeza que um monte de gente é mandado pelo encardido para tirar a paz da gente. Sabe que a gente já não é flor que se cheire, que qualquer coisinha já está, explodindo. Aí Deus usa daquela pessoa. Não vou conversar com o Senhor, não vou conversar. Você me tira a paz, você me arranca da presença de Deus. Então vai de reto, Satanás, vai, volte para o lugar de onde nunca devia ter saído. A pessoa nunca mais aparece, nunca mais manda mensagem, nunca mais liga. É necessário aprender a expulsar, manda para longe, não conversa, não tem que ficar. Que tem gente que acha que é tão cristão, mas tão católico, mas tão ungido. Campista às vezes sai assim de acampamento, achando que vai converter o demônio. Gente, ele não quer se converter, ele quer te perder, ele quer te tirar da graça. Você não vai converter o Satanás. Tira essa ideia da cabeça. Por mais ungido que você seja, fuja, pula fora, sai de perto, não dialoga, não responde, bloqueia, apaga o contato, arranca. Não queira dizer que você é forte, que você consegue, que você para a hora que você quiser. Por que não parou até agora então? Por quê? Por que continua brincando, colocando a sua salvação em risco? Lá no paraíso, Eva caiu no pecado porque deu atenção ao mal. Lá no deserto, Jesus não caiu na tentação, porque com a palavra de Deus e a força da palavra, Jesus ignorou as tentações. Nós estamos atravessando um deserto. A graça de Deus está sobre nós, e nós só vamos conseguir se os nossos ouvidos, olha, campista, mais uma vez Deus falando, se os nossos ouvidos se abrirem para aquilo que é da graça de Deus, e nossos ouvidos se fecharem para aquilo que não vem de Deus. Se assim o fizermos, vamos passar bem esse tempo quaresmal, vamos viver bem o nosso período de conversão, vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. E uma coisa que também nós precisamos aqui lembrar: depois que a serpente conseguiu o que ela queria, ela sumiu, não apareceu mais. Chegou, fez o estrago. Quanta gente aparece desse jeito na vida das pessoas? Chega, faz um estrago e depois vai embora. Vem, tira a paz, vem, destrói o casamento, vem, cria ali uma picuinha entre a família, vem e cria um dano dentro da empresa, vem e coloca uma caraminholazinha assim na cabeça, sabe? Para desorientar os pensamentos, e aí depois some, e aí depois desaparece. O papel da tentação é esse. A tentação não nos obriga a pecar, não nos obriga a se afastar de Deus, ela só planta uma semente. Se nós escolhermos regar, esta semente vai crescer e nós vamos cair. Se ignorarmos, a semente morre e não acontece nada. A graça de Deus, o Espírito é que nos conduz. O sopro da vida que Deus colocou sobre nós, ele é mais forte do que a tentação, ele é maior do que o mal, ele é maior. Mas se nós
não aprendemos a fechar os ouvidos para aquilo que não vem de Deus, nós vamos abrindo espaço, e quando percebemos, muitas vezes já é tarde. Queridos, ouçamos o que Deus está nos falando hoje. A tentação, ela sempre existiu e sempre vai existir. Antes de existir a lei, já havia pecado no mundo, disse São Paulo na segunda leitura que nós ouvimos. Essa notícia eu vou ter que te dar. A tentação não vai desaparecer. Não vai. Ela não vai parar. Você é tentado quando você é adolescente, você é tentado quando você é jovem, quando você é solteiro, quando você é casado, na vida adulta. Os idosos são tentados, todo mundo é tentado. Os santos foram tentados. As almas mais santas que estão no céu, todas elas enfrentaram tentações como nós enfrentamos, mas confiando na graça de Deus, ouvindo a palavra de Deus, venceram, saíram triunfantes, vivendo grandes desertos como Jesus. Mas não importa o lugar em que a gente esteja, o que importa é se o nosso coração está unido a Deus ou não, se os nossos ouvidos estão atentos ao que Deus está nos falando ou não. Por isso, amados, que nesta Eucaristia de hoje, que nesta caminhada quaresmal que estamos apenas começando, nós tenhamos um propósito: fechar os ouvidos para o mal, e ruminar, e lembrar, e dizer o tempo todo as palavras que Deus já nos disse. E quanta coisa Deus já nos falou, hein? Vocês campistas que estão aqui com tudo ainda muito fresco na sua cabeça, quanta coisa Deus falou com você no acampamento. Se você não esquecer de tudo isso, pode ter certeza, o mal não vai conseguir entrar. Mas à medida em que você vai esquecendo o que Deus já te disse, você começa a dar ouvidos e a escutar o que o mal está te dizendo. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós nos blindamos contra as palavras da tentação. Sobre o que você tem pensado, o que você tem alimentado na sua mente, no seu coração, é aquilo que Deus tem te falado? Porque quando nós meditamos o que Deus nos falou, as promessas que Deus nos fez, nós entendemos, não precisamos de mais nada. Agora, quando a gente esquece de Deus e daquilo que Ele nos disse, nós vamos criando necessidades, e aí é a hora que o mal chega, e ele age nos tentando nas necessidades que nós vamos criando. Peçamos ao Senhor que os nossos ouvidos estejam atentos ao que Ele nos fala e se fechem imediatamente àquilo que o mal fala. E termino dizendo: de quem você tem buscado se aproximar e ser amigo? Amigo de Deus, que te faz promessa de felicidade, mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades? Ou você tem buscado se aliar e tem ficado amigo de um mal que tem te oferecido propostas de facilidades, de grandeza, de poder, de prestígio, de fama, de reconhecimento? Releia depois o Evangelho e veja o que o demônio propôs para Jesus: fama, reconhecimento, poder. Isso não vem de Deus. Se você tem escutado isso e buscado por isso, eu tenho que te dizer, você está vivendo sob a ação do demônio. Que ele saia em nome de Jesus, que ele se retire pelo poder da cruz do Senhor, porque o Senhor nos promete é felicidade, mas uma felicidade que passa pela cruz, que passa pelo deserto, que passa pela escuta atenta da palavra do Senhor.
Queridos filhos, peçamos a Deus nesta missa o dom do discernimento. E tem muita gente achando que está escutando Deus, mas está escutando o mal. Tem muita gente achando que está escutando Deus, que está construindo o império da sua vida, dizendo é Deus, quando não é. São atalhos. Os atalhos não vieram de Deus. O mal, ele sonda o que o ser humano quer e se aproxima oferecendo o que o ser humano quer. Deus sonda o que o ser humano precisa e se aproxima dizendo: eu estou contigo, você vai conquistar, mas é comigo, eu é quem vou te levar. Muita gente começou num paraíso e corre o risco de se perder num deserto, por dar ouvidos à tentação. Que nós, como Jesus, comecemos aqui nesse deserto do mundo e, dando ouvidos a Deus, terminemos no paraíso.